Apesar de janeiro já ter acabado, se pensarmos bem, ainda estamos no início do ano. E nessa época é super comum que as pessoas usem esse novo ciclo como motivação para traçar metas em relação ao corpo. O que acontece é que nem sempre essas metas são traçadas da maneira correta. Quem fala sobre esse assunto com a gente é a nutricionista Evelyn Lima. Evelyn, tudo bem? Tudo bem, Jade, e você? Também, obrigada. Evelyn, quando a gente fala de hábitos saudáveis e dessa motivação de mudança, de fato, o início do ano é o momento em que as pessoas procuram mais ajuda? Com certeza. Começo do ano começa, novos comportamentos, novos hábitos, aquela chavinha da mudança realmente é virada. Então é um momento que as pessoas procuram bastante mudar. E sobre traçar metas, quais são os erros mais comuns na hora de definir o que seguir? Normalmente o pessoal coloca metas muito grandiosas, de um comportamento que vem há muito tempo. Então eles acham que um hábito vai mudar em um mês, em 21 dias, a gente vê muito isso. E na verdade precisa ter paciência e determinação para a gente realmente conseguir mudar um comportamento. Então nesse processo é preciso fazer as pazes além da comida com o tempo, né? Exatamente, é um processo que exige paciência e carinho, nessa dedicação e durante esse processo todo. A ansiedade, então, pode ser um grande fator para que essa meta não seja seguida a longo prazo? Sim, é o que faz muitas pessoas desistirem, Fica ansioso pelo resultado e acaba não vivendo o processo ali de mudança, de novas atitudes. Em tempos de redes sociais, quando a gente traça a meta, é muito comum a gente acabar se comparando e até colocando o corpo de outra pessoa como meta, E isso é um grande erro. Com certeza. Até porque, Jade, cada pessoa tem um corpo, tem uma rotina, tem um dia a dia diferente, Então a gente tem que respeitar o nosso corpo e respeitar o nosso processo. Se for para se comparar com o nosso progresso mesmo, Como que eu fazia antes? Como que eu estou fazendo agora? E começar a ver os pontos positivos nisso. Sempre olhar para os pontos positivos nos motiva a continuar essa jornada. Então, se conhecer de fato, saber o que lhe aflige e o que lhe cabe, seria um grande passo. Com certeza. Que aí vem o autoconhecimento, Seguir dietas restritivas também é um grande fator que atrapalha quando a gente pensa em metas a longo prazo? Sim, até porque as dietas restritivas também traz muito essa questão de mudança rápida, de privação, De uma hora para outra a pessoa para de comer tudo que ela gosta e entra num processo de sofrimento. Isso não é muito duradouro, Ninguém gosta de ficar por muito tempo dessa forma. Então a gente se conscientizar de uma alimentação mais consciente, de fazer escolhas, de respeitar os sinais do nosso corpo, vão trazer resultados mais sustentáveis. Então, que as metas sejam condizentes com a nossa rotina, eu preciso tomar um pouquinho mais de água. Então, eu vou olhar para isso primeiro. Vou começar a ingerir um pouco mais de fruta, comer mais devagar. Eu vejo que isso é o erro de muitas pessoas. Elas querem dar um passo bem grande, mas elas não conseguem sustentar o que é simples primeiro. E é o que a gente precisa dar atenção. Suas dicas para que as pessoas, na hora de pensar em traçar metas, elas coloquem para que seja um processo mais fácil. Em relação a traçar metas, mesmo, a comportamento. Ótimo. Seria olhar ali para tudo que está acontecendo, e aceitar aonde eu preciso mudar primeiro. A minha alimentação está muito rápida, eu estou comendo muito industrializado, eu estou sem fazer atividade física. Qual o pontinho que eu preciso realmente estar dando atenção e mudando? E começar a se dedicar para isso. E a culpa? O processo de emagrecimento traz muito, se a gente segue dietas restritivas, por exemplo, traz muito esse sentimento. A culpa pelas escapadas também é um grande fator que atrapalha, Com certeza, porque isso vai desanimando, A questão de culpa, de frustração, o seguir uma coisa muito rigorosa também. Quando você come uma coisinha fora, você acha que fez tudo errado. E isso acaba gerando uma grande desmotivação. Então, a gente aprender realmente a ser mais flexível. E nesse caso, quando saímos ou quando cedemos a comer algo que a gente gosta, algo que é prazeroso, não quer dizer que tudo está perdido, Não, com certeza não. A gente precisa realmente ser flexível, e estar ali respeitando os limites do nosso corpo. Então, entender que existe um limite da saciedade. E se a gente está comendo, respeitando a nossa saciedade, não tem tanto problema assim.
E esse é um grande aprendizado de fazer com que uma meta curta seja algo duradouro, né? Exato. Saber que é pra vida, né? Não é para um projeto verão. Isso, né, falando em projeto verão, por exemplo, a gente ouve muito esse termo, né? Ou até cuide do seu corpo no inverno para que quando chegue o verão você se sinta bem. E quando a gente pensa em processo verão, em projeto verão, por exemplo, é preciso estar muito atento a essas metas específicas, né? Porque restringir esse objetivo a algo muito específico acaba atrapalhando um processo como um todo, né? Com certeza. O foco fica ali no resultado, né? Não na experiência, não na vivência do momento. E é aí que a gente erra muito. A gente precisa ter prazer em viver a nossa vida. Dentro de um equilíbrio, né? Dentro de um cuidado com o nosso corpo, dentro de uma vida mais tranquila. A gente colocar o foco num resultado final de um projeto verão, você passa parte da sua vida ali sofrendo, parte do seu ano, para um resultado que muitas vezes é frustrante, porque acaba desistindo no meio do processo. Fora que esse projeto verão, ele também remete muito a corpos padrões, né? Porque a gente pensa em seguir de novo aquela história da meta como o corpo do outro. Então, tipo, a gente pensa no verão e quando a gente pensa nisso, a gente pensa numa famosa que apareceu de biquíni, tá lá magra, e aí a gente acaba de novo se sabotando e seguindo de novo aquela meta que não é nossa. Exato, isso atrapalha bastante, né? A questão da comparação, né? Da gente querer ter um resultado que é do outro. E não, a gente precisa olhar pra gente. O que eu consigo fazer? O que é condizente com o meu corpo, com o meu estilo de vida? O que eu estou disposta a colocar no meu dia a dia? E se for comparar com o processo mesmo. Como que eu estava antes de começar e como que eu tô agora? Então é preciso reforçar que é um projeto vida e que de fato a grande saída é a reeducação, não é isso? Exatamente. Tá bem, Evelyn, muito obrigada. Eu queria que você falasse as suas redes sociais, porque sei que você fala muito sobre o assunto e ajuda muitas pessoas e queria que você usasse esse espaço. Eu agradeço, Jade. Meu Instagram é @evelynlima e lá tem várias dicas sobre emagrecimento consciente e essa parte do auto-amor em conexão com o nosso corpo. Muito obrigada. Muito obrigada a você.